Olá, meu nome é Helena Pinheiro de Vasconcelos e eu estou aqui hoje para responder uma pergunta que muitas vezes me é feita. O que eu faço quando eu estou triste? O que fazer quando se está triste? É claro que não quero aqui dar uma receita de bolo, porque não tem receita para isso, né? Há uma série de coisas que podem acontecer, que podem levar uma pessoa a se sentir triste, e também cada um tem a sua maneira de poder lidar com isso. Então, fique à vontade para ver o que faz sentido para você, o que não faz. Sem querer, claro, né, dizer que você só vai ter uma forma de lidar com isso. O que eu quero é dar algumas coisas que a gente tem, tanto na ciência como, né, na psicologia positiva, na Gestalt terapia, que nos oferece de recursos que podem ser positivos em situações de tristeza. A tristeza, tá? Ela é um sentimento que tem uma função. E isso é muito importante. Todos os nossos sentimentos, eles têm uma função. Eles não estão ali à toa, né? Então, a tristeza tem a função de nos assinalar que alguma coisa que a gente que se passou, a gente está descontente, a gente não gostou, a gente gostaria que mudasse, a gente tem, a tristeza também está presente quando a gente perde algo, quando a gente percebe que aquilo não foi da maneira que a gente gostaria, né? Então a função da tristeza é nos assinalar esses aspectos. Se a gente não sentisse tristeza, provavelmente a gente não iria se dar conta de algumas situações que a gente precisaria se dar conta. Então, quando a gente sente tristeza, o nosso organismo muitas vezes está querendo nos assinalar alguma coisa, ele está querendo nos dar um recado. Então, uma pergunta que eu acho que é importante que a gente se faça é: para que serve essa tristeza? O que essa tristeza está querendo me dizer? Pode ser óbvio para algumas pessoas que, é claro que se eu estou triste tem alguma informação, mas para algumas pessoas não é. Algumas pessoas, elas não se dão conta que a tristeza veio após um evento, após alguma perda, após algo ter sido dito, falado, escutado, enfim. Então é importante a gente fazer essa reflexão no momento em que sente a tristeza. Outra situação importante é a gente compreender se essa tristeza tem relação com o quê? Né? Que tipo de tristeza é essa? É uma tristeza que é referente a um luto, a uma perda, ao final de um relacionamento, a alguma situação que a gente não gostou? Se essa tristeza vem aparentemente do nada, é temporária, ou se é uma tristeza que está percorrendo e vindo, né, durante um longo período, vários dias, é uma tristeza que vem e volta, é uma tristeza que está aumentando com o tempo. Isso é muito importante, porque é muito necessário fazer a diferença entre tristeza e depressão. Tá? A depressão, ela contém uma série de sintomas, como perda de apetite, ou a pessoa come muito ou come pouco, a pessoa dorme muito ou dorme pouco, a pessoa aparentemente parece que a tristeza não tem motivo, né? A pessoa começa a perder, às vezes, o sentido da vida, começa a ter aquela nuvenzinha, né, em cima da cabeça, que tudo parece que está ruim, mas durante um longo período de tempo. Então, para fazer essa diferenciação, sempre, se tem dúvida, eu recomendo ir para um psicólogo para poder fazer essa diferenciação, tá? É o que eu estou falando aqui nesse vídeo, pensando em tristezas pontuais que não requerem, a princípio, né, um tratamento psicológico. A gente não pode desconsiderar a importância de procurar um profissional de saúde mental no momento em que está tendo a depressão. Depressão é um problema de saúde pública.
e não é frescura, então precisa tratar. E quanto antes se tratar, melhor o prognóstico e melhor o tratamento é mais rápido, o tratamento é mais fácil, então assim, não se pode desconsiderar. Só um parênteses que eu acho que é importante. Mas voltando à questão da tristeza, vou dar algumas dicas, tá, que normalmente ajudam as pessoas. Você vai ter que encontrar aquilo que pode fazer sentido para você e o que pode ajudar. Talvez uma coisa que ajuda para um não ajude para o outro e assim vice-versa. Então, uma coisa que ajuda muito, normalmente, é escrever, tá? Escrever o que está sentindo, o que está pensando, sem se preocupar com regras de português, sem se preocupar com estou escrevendo certo, estou escrevendo errado, está fazendo sentido ou não está fazendo sentido. Simplesmente escreve. Escreve, fazer um diário já tem sido visto como uma coisa que ajuda muito, né? Então, escreve o que está sentindo, o que está pensando. Isso ajuda a organizar as ideias, isso ajuda a colocar para fora, elaborar de alguma forma aquilo que está se sentindo, ok? E se sabe também que isso reduz o estresse, porque a gente está colocando para fora. E aumenta o sistema imunológico. Então, escrever seus sentimentos e pensamentos pode ajudar a reduzir o estresse e aumentar o sistema imunológico. Outra situação que pode ajudar muito em situações de tristeza é permita-se chorar. A gente tem na nossa cultura, tem uma tendência a achar que choro é coisa para os fracos, choro é vulnerabilidade, choro, uma série de crenças absurdas que não tem nada a ver com a realidade, né? Quem acha que choro é fraqueza, nunca ouviu um bebê chorando e o desespero que é e a força que esse choro não faz com que todo mundo fique às voltas com essa situação. Então, é muito importante se permitir chorar. Quando nós choramos, nós expelimos pelas lágrimas substâncias que são as substâncias que formam cortisol. Então, já está comprovado que quando se chora, a gente diminui os níveis de cortisol. É por isso também que crianças, quando choram, bebês quando choram, é uma forma de se desestressar. Eu tenho um vídeo no canal, quem quiser dar uma olhada, que também falo por que os bebês choram. Então, nós, enquanto adultos, nós também precisamos chorar. Então, permita-se chorar. Há uma fantasia de que se a gente chorar, né, tem as pessoas que falam assim, se eu começar a chorar não vou acabar nunca mais. Olha, isso na literatura, isso não acontece. O que acontece sim, você pode chorar durante muito tempo, claro, lembrando que eu estou falando aqui de tristeza e não de depressão. Se caso você chore e mesmo chorando, de alguma forma isso não está aliviando, vale a pena procurar um especialista, um profissional de saúde mental para descobrir o que está ali por trás. Mas, falando de tristeza, é muito importante chorar. De depressão também, mas aí a gente não pode esquecer que precisa fazer o tratamento, né? Buscar um tratamento para ver as causas e tudo mais. Mas no caso de tristeza, quando a gente chora, há um alívio, porque há uma descarga, diminui o cortisol, diminui o estresse e a gente sim tem um alívio. E não tem nada a ver com fraqueza. Isso, a gente tem que pensar que tudo que faz parte do natural do nosso organismo é natural. Então, nós que temos a tendência a achar que as coisas naturais são erradas. Se o nosso organismo teve a capacidade de criar algo que é o choro, alguma função teve, né? Não tem, tudo que nós temos no nosso organismo tem uma função, então o cheiro também, o choro também tem a sua função. Uma coisa bem importante, tá? Que às vezes as pessoas não param para pensar, hoje em dia a gente tem gastado muito pouco tempo para isso, é buscar descobrir o que está nos entristecendo. Às vezes as pessoas não se dão conta que uma fala do outro, um comentário, ou uma ação, ou uma situação nos machucou e a gente ficou entristecido.
E também, às vezes, algumas pessoas, em vez de conseguir, por conta de crenças de que não pode sentir raiva, elas acabam voltando contra si a raiva e, em vez de sentir raiva, sente tristeza. Então é importante se dar conta, será que eu tô com raiva de alguma coisa? Será que, o que tá me entristecendo? Que situação é essa que está acontecendo comigo? Então é bem importante refletir sobre as causas da tristeza. Outra coisa que eu acho importante a gente pensar quando se pensa na tristeza é buscar, né, refletir e olhar para além da tristeza. Ver outras possibilidades. Às vezes nós nos sentimos tristes por conta de como a gente interpreta a situação. Às vezes a gente viu sobre um ponto de vista e esse ponto de vista está distorcido e aí nós distorcemos a realidade e a gente fica triste e de repente não precisava ser assim, não precisava ver desta forma. Então a gente pode ter algum pensamento disfuncional, alguma situação ali que está fazendo a gente acreditar naquilo e muitas vezes aquilo pode não ser real, no sentido que tem outras formas de ver aquilo. Não é só daquela maneira. Então é importante ver além, ver um pouco como se estivesse no helicóptero olhando de cima a situação. Então vale a pena se perguntar, que aspectos comprovam essa minha hipótese, essa minha teoria? E aí responder fielmente mesmo. O que comprova? Outra situação, o que nega a minha hipótese ou a minha teoria? E aí tentar fazer um pouco de flexibilização do nosso pensamento para ver se de repente a gente não está sendo rígido na nossa visão. E essa rigidez pode estar nos levando a nos sentir tristes e depois a gente pode pensar, poxa, olha, imaginei uma coisa errada. Então isso pode ser importante. Vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil para você compreender. Então, por exemplo, alguém não me ligou no meu aniversário, eu fiquei triste e eu pensei, tá vendo? Essa pessoa, na verdade, não tá nem aí pra mim, né? Na verdade, essa pessoa não se preocupa comigo, tá vendo? Porque eu sempre ligo pra ela no aniversário dela. Eu posso pegar e ficar triste com isso, né? E aí eu posso achar que aí eu posso ter um pensamento bem exagerado e bem tudo ou nada. Então ninguém, na verdade, todas as amizades, ninguém, né, bem que disseram que amigo não existe, que, né, começa a generalizar e começa a fazer uma catástrofe na minha vida social. Ou eu posso, por exemplo, pensar, o que comprova a minha teoria que essa pessoa não gosta de mim? Ela não me ligou no meu aniversário. Ela, enfim, sei lá, num dia tal ela respondeu de uma forma ríspida comigo. E eu vou falando todas as coisas que talvez comprovem a minha teoria que essa pessoa não gosta de mim. Aí depois eu pergunto para mim mesmo, quais são né, o que eu posso ter para negar essa minha hipótese? A minha hipótese é que ela não gosta de mim, né, essa pessoa. Então eu vou pensar, poxa, quando eu estava com problema, essa pessoa me atendeu, veio até a minha casa, me ajudou. Naquela outra situação, o ano passado ela me ligou no aniversário, ela me ligou e até foi no meu aniversário. Ela sempre liga pra mim pra perguntar como é que eu estou. E aí a gente começa a falar assim, poxa, então assim, será que isso que aconteceu hoje dela não me ligar não tem relação com alguma outra coisa? De repente eu posso ligar pra ela e falar assim, oi, tudo bem? Então, o que aconteceu? Hoje é meu aniversário, você não me ligou? Poxa, você nem sabe. Aí você pode ver que ela contar uma história que pode ver que aconteceu alguma coisa com ela, ou ela está triste e não queria ligar. Enfim, né? Isso é algo que é importante a gente checar, questionar nossos próprios pensamentos. Às vezes isso pode ser muito importante. Outra situação que pode ajudar muito, tá, é buscar um sentido. Às vezes nós ficamos muito presos ao que nos acontece e às vezes nos colocamos numa posição de vítima, né? Por que isso nos aconteceu? Logo eu. E aí a gente fica naquela nuvenzinha assim, ó, né? A nuvem assim pensando, poxa, por que eu? Por que essas coisas acontecem? Eu não merecia. E aí a gente fica naquele redemoinho de pensamentos que acabam levando a gente a se sentir muito mal. Mas a gente pode também pensar, para que isso está acontecendo comigo? O que eu preciso aprender? O que eu ainda não aprendi? O que eu fiz de repetição para que isso acontecesse de novo?
Se é a primeira vez, então assim, o que eu estou precisando aprender? Para que isso está me acontecendo? Então eu posso aproveitar essa adversidade, esse problema, para tentar usar isso para favorecer o meu próprio crescimento. Uma coisa que acontece, que é interessante, que muitas pessoas que passam por problemas, às vezes até muito graves, encontram um sentido da vida porque começam a ter resiliência, capacidade de dar a volta por cima dessa situação e às vezes começam a ajudar os outros, às vezes começam a ter um crescimento, ter um conhecimento de si mesmo, conhecer a própria força. Então perguntar sobre para que isso está acontecendo comigo pode ser também uma outra chave que pode fazer ressignificar a tristeza. A gente tem o Viktor Frankl, que ele trouxe pra gente uma coisa super importante, que ele fala, se a gente sabe um pra quê, a gente consegue suportar qualquer como. Ele foi um psicólogo que viveu no campo de concentração na época do nazismo e ele criou um tipo de psicoterapia falado sobre a busca do sentido de vida. E ele mesmo passou por isso. E ele percebeu que no campo de concentração, aquelas pessoas que tinham sentido de vida, elas conseguiam sobreviver. E elas ficavam, mesmo em situações super... enfim, deploráveis, como no caso do campo de concentração. Então, busca de sentido. A outra situação que é super importante, uma dica super importante, é cuide de si mesmo ou si mesma como se você fosse seu melhor amigo. A gente esquece às vezes de fazer isso. Então, numa situação em que a gente está triste, é muito importante a gente aprender a cuidar de si mesmo como se a gente fosse os nossos melhores amigos, o nosso melhor amigo. Então, o que você faria, o que você falaria, se você teria compaixão consigo mesmo. Então, assim, começar a falar de uma forma amorosa consigo mesmo, se cuidar, procurar situações em que faça bem para você, talvez ouvir música, talvez preparar um alimento que possa ser um alimento gostoso, alimentar também, né, o seu interno, de pensar o que te faria bem numa situação que já que você está passando por isso. Às vezes as pessoas ficam na vibe da tristeza e não se dá conta de se cuidar, de tentar fazer algo por si. E aí fica muito pelo contrário, às vezes fica se fazendo mais mal. E isso pode ser muito negativo. Então, uma outra dica, a próxima dica é: viva esse problema como parte da sua vida, não como sua vida como um todo. Então, é muito importante que você olhe para essa situação e pense, daqui a 10 anos, como é que eu veria esse problema? Esse problema continuaria tendo, né, o mesmo tamanho? Será que eu já passei por algum problema antes que eu também achei muito grande? O que eu fiz que me ajudou? Eu posso fazer isso hoje? Se não, o que eu posso fazer de parecido ou que pode ser útil? Pensar também que, será que eu estou dando a proporção a esse problema que lhe cabe, que é realmente o tamanho desse problema? Ou será que eu estou colocando esse problema maior do que ele poderia ser? Então isso faz a gente encaixar e perceber a situação do tamanho que talvez seja mais condizente, não às vezes, porque quando a gente está no olho do furacão, muitas vezes a gente imagina que é uma situação muito maior do que aquela que efetivamente é, que quando a gente se distancia um pouquinho, isso pode nos ajudar a pensar. E já que a gente não pode se distanciar do problema, às vezes a gente pode imaginar que a gente está distante, e isso pode nos ajudar a lidar melhor. Então lembrar que esse problema não precisa ser eterno, então dar o tempo que realmente cabe a esse problema. E pensar assim, o que é realmente importante para você, porque às vezes a gente dá importância a coisas que não necessariamente é o mais importante. Então, às vezes a gente está com uma situação que é superficial, que não que não seja importante, mas que não é o mais importante que a gente tem da vida. E aí a gente às vezes não se dá conta também de outras coisas importantes que a gente tem na vida, a gente acaba não tendo gratidão pelas coisas que a gente já tem, já teve, que já fez. Então isso vale a pena, pode ser um bom momento para a gente pensar sobre isso também. A seguinte dica é: faça algo bom por você e para você. Então, que tem relação com a outra dica de cuide de si mesmo, mas
propositalmente faça algo de bom para você, faça algo que você goste, que seja uma alimentação saudável, que seja escutar uma música, sair com alguém, ver um filme que você gosta, mas tenha cuidado, tá, com a escolha, porque é importante você escolher algo que faça bem, porque às vezes nessa tendência de tristeza a gente fica na vibe que vai procurar coisas que faz pior ainda, aí também, aí não conta. Outra dica próxima dica é, busque formas assertivas de resolver o problema. Muitas vezes a gente está triste porque a gente tem problemas, situações inacabadas. Então, problemas que a gente não conseguiu resolver. Então, é importante a gente buscar formas funcionais, assertivas, para que a gente possa resolver esse problema. Então, quais formas poderiam ser, né? Formas que não prejudiquem nós mesmos, né? Nem o outro, né? Então, que possam ser coisas que não ter também consequências negativas no futuro, que a gente possa se arrepender. Muitas vezes eu observo que as pessoas gastam muito pouco tempo para pensar sobre isso, para pensar assim, como eu faço para resolver esse problema? Muitas vezes as pessoas se desesperam ou já acham que não tem como, já responde não sei, sem se dar conta que muitas vezes a gente precisa de tempo para poder encontrar soluções adequadas. Existem mais de uma solução e a gente precisa se dar esse tempo para encontrar. Então, uma dica, né, de como seria essa forma de buscar formas assertivas de solução de problema, né, de solucionar problemas. Primeiro, você vai ter que identificar o problema. Identificar o problema real, tá? Porque às vezes se você fica achando que o problema é um e na verdade é outro, você não vai conseguir resolver o seu problema, porque você vai estar indo com foco, assim, numa direção errada. Então, identificar o problema. Depois de você identificar o problema, você vai ver quais são as possíveis soluções. E aí é um brainstorm mesmo, tá? Assim, ver todas as possibilidades. Aí você vai lá, você pode escrever, que isso pode ajudar, tá? Ou pensar o que for melhor para você. E escreve todas as possibilidades. Dessas possibilidades, você vai ver quais são as saídas éticas, quais são as saídas que não vai te causar nenhum problema, ou causar menores problemas, né? Ou causar um menor problema. Quais são as soluções que realmente não vai comprometer ninguém ou não vai causar problema para outras pessoas. E qual é o problema que é mais assertivo, que não é nem violento, nem negligente e passivo, porque muitas vezes as pessoas tendem a ir para uma saída violenta, eu vou bater a porta, vou com tudo e vou conseguir o que eu quero. Ou, vou deixar pra lá, porque aí não adianta. As duas saídas não tem equilíbrio, são saídas exageradas, tudo ou nada. E que muitas vezes não são assertivas, não são funcionais. Então, vale a pena pensar qual é a saída, e isso precisa de tempo. E muitas vezes a gente fica angustiado, muitas pessoas ficam angustiadas porque não querem gastar esse tempo, porque querem soluções rápidas. Só que soluções rápidas, muitas vezes, não são soluções adequadas. Depois de você escolher, né, ou depois de você ver as possibilidades, você pode escolher uma solução. Isso não quer dizer que você vai excluir as outras, mas você vai escolher a primeira solução que pareceu mais adequada. E aí você vai em ação e vai tentar ver se funciona, se não funciona. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, você volta para aquelas soluções e você pode ver novas soluções a partir da sua experiência e você pode ver se tem outras que você tinha pensado antes, que de repente poderia ser uma boa saída. E aí você vai fazer de novo a ação e depois você vai ver o resultado. E assim você vai conseguir, ou você volta. E assim sucessivamente. Uma coisa importante também quando a gente fala de tristeza, e às vezes não é falado tanto, e aí as nutricionistas podem falar mais do que eu, que sou psicóloga, mas vale a pena a gente pensar, alimente-se bem. E, normalmente, quando a gente está triste, a gente pode esquecer ou de se alimentar ou de se alimentar mal, né? Um alimento rico em gorduras, gorduras e, enfim. Os carboidratos nos ajudam a produzir triptofano, liberar triptofano, que nos ajuda a produzir serotonina. Agora, enquanto as proteínas já inibem a produção de triptofano, a liberação de triptofano, e aí a gente pode diminuir a serotonina. E a serotonina está muito ligada ao sentimento de bem-estar. Então, vale a pena
pensar em alimentos que possam nos dar um pouco de carboidrato para dar uma saciedade e bem-estar. Agora, é claro, né? Se a gente coloca um alimento muito rico em gordura, em açúcar, né? Açúcar, principalmente açúcar refinado, né? Isso pode levar também à dependência do açúcar, da gordura, a gente vai engordar e aí pode ter um ciclo que pode levar também a se sentir mal no futuro. Então vale a pena pensar aí, né, um alimento que possa ser saudável, mas que tenha carboidrato para nesse momento que você está triste. Bem, outra dica é: faça um hobby. No momento em que você está triste, se você procura alguma coisa que você gosta de fazer como um hobby, principalmente as produções artísticas, desenhar, pintar, escrever, produzir algo, né, que você gosta, cozinhar, coisas que você se sente bem fazendo, não tanto pelo resultado, mas pelo processo, isso pode ajudar sim a se sentir melhor. E muitas vezes na nossa sociedade as pessoas não estão cultivando tempo para procurar hobbies ou coisas que realmente gostam. Então vale a dica, um hobby ajuda a gente a se sentir melhor. Outra dica é: compartilhe sua experiência, converse com outra pessoa, busque alguém com que você possa conversar, trocar e falar da sua experiência, o que você sente, o que você acha dessa experiência. Isso é muito importante. A gente está vivendo numa cultura muito tecnológica, muito voltada para a máquina, e a gente está se esquecendo de compartilhar e de conversar com os demais. Então é muito importante a gente compartilhar. Muitas vezes esse outro pode nos trazer um outro ponto de vista, pode trazer uma outra visão, e mesmo que essa pessoa não nos traga nenhum outro ponto de vista, o fato da gente falar, a gente faz a gente escutar, e a gente escutando a gente pode também se sentir mais aliviado e compreender melhor o que a gente está falando. Então compartilhar as experiências é muito bom. Uma coisa para quem tem, a gente tem também muitos grupos de autoajuda, né, para quem também está precisando de conversar, né, quando as pessoas não têm contatos com amigos ou familiares que possam conversar. Então a gente tem o Centro de Valorização da Vida, que você pode conversar, né, por telefone ou por meios na internet. Tem também os Neuróticos Anônimos. Tem vários grupos que também, claro, são normalmente para as pessoas que têm, às vezes, se vêem em situações mais complicadas, mas que é interessante pensar que é uma possibilidade, né, de ter lugares que você possa compartilhar. Conversar também com um profissional, tá? Caso você não tenha essa possibilidade ou acho que seja muito difícil para você conversar com pessoas que você não conhece ou com familiares, nem sempre a família é aquela que a gente gostaria, né? E que, enfim, família a gente não escolhe, então, né, às vezes tem problemas, ou amigos, algumas pessoas que não têm realmente muita dificuldade, busque um tratamento profissional, né? Busque um psicólogo, alguém que você confie, que você se sinta bem. Às vezes você pode até você não se sentir tão bem, não desiste, porque isso é assim mesmo. Pode ser que você não tenha tanta conexão, mas você pode encontrar outro que sim. E aí nessa relação você possa conversar, porque compartilhar, sim, a gente tem muitos bons resultados, é muito importante. Nós somos seres sociais e muitas vezes essa tecnologia toda que a gente está vivendo faz a gente esquecer. E a gente não tá com tanta coisa de só escrita, né? Só escrita no WhatsApp ou sei lá onde. E a gente está se perdendo esse contato olho a olho, esse poder conversar com. E isso é extremamente importante. Faz diferença quando a gente está falando com alguém e escutando. Então esse aprender a falar e escutar, se sentir ouvido, é muito bom. E a última dica que eu gostaria de trazer é: ajude os outros, ajude outras pessoas. Então busque atividades em que você se sinta ajudando os demais. Quando a gente ajuda os outros, a gente se sente muito melhor. Então tem pesquisas, e quem já fez alguma atividade de que você está ajudando os outros, normalmente as pessoas falam: eu fui o maior beneficiado. E isso é muito curioso,
Quando a gente faz algo aos demais, a gente consegue perceber, ver a vida de uma outra forma. E muitas vezes a gente vê os nossos problemas em perspectivas, porque a gente vê que outras pessoas também estão passando por problemas, outras pessoas também vivem situações semelhantes, diferentes ou piores. E aí isso nos ajuda muito, a gente se sente, faz a gente ter sentido de vida, faz a gente ver que não ficar vivendo só o nosso próprio umbigo. E aí isso pode nos trazer muitos bons resultados também. E faz com que a gente também se sinta útil, importante, e os nossos problemas acabam ficando um pouco menores e a gente consegue lidar melhor com eles. Bem, é isso. Eu sei que ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas eu espero que você tenha gostado. Lamento pela sua tristeza, que eu imagino que se você está vendo esse vídeo, ou você está sentindo, ou está preocupado com alguém que está triste. Então, espero que você, de todo o meu coração, espero que você melhore, né? Agora, lembrando, né, que pela Gestalt terapia a gente fala, né, que a gente tem uma teoria que chama teoria paradoxal da mudança. A gente só muda quando a gente aceita o que é, quando a gente olha o que é. Então, para que a nossa tristeza realmente melhore, a gente precisa dar uma olhada para ela com carinho, com atenção, para que ela realmente possa ser ressignificada, enfim. Encontrar um caminho para a gente poder encontrar a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Lembrando que felicidade não é um estado eterno, né? A gente tem um provérbio que diz que felicidade não é a ausência de conflito, é a habilidade de lidar com ele. Então, é com isso que eu termino o vídeo de hoje. Um beijo e espero que você tenha gostado. Tchau!